Oi, eu sou a Má. E eu sou o Ramerex, E esse é o Canal do Mistério. Nesse vídeo aqui, a gente vai trazer para vocês informações sobre as piores pandemias que foram registradas na história, né? E depois, no final, a gente vai dar um pouquinho mais de detalhes sobre o coronavírus. Isso mesmo. Então, a primeira pior pandemia que se iniciou na história com registros, né, foi a gripe russa, que foi a H2N2. Ela teve o número de 1,5 milhões de mortes e ela aconteceu no período de 1889 a 1890. Então, foi 2 anos que ela atingiu, né? Ela foi o primeiro surto registrado, né, pela história, onde se teve registros. E ela começou onde hoje em dia é o atual Uzbequistão. É um nomezinho difícil, né? E ela se espalhou com bastante rapidez, né? Em 3 meses ela já estava passando pela Europa, pela Ásia, pela África e pela América. E ela causava bastante crise, pneumonia e febre, né? Então naquele tempo ela era mais difícil, assim, eles não tinham um tratamento muito eficaz para fazer, que vocês viram, foi 2 anos de um vírus aí matando o pessoal sem ter muito o que fazer, né? E ela, aos poucos ela foi se extinguindo, né? Até não restar mais nada. Então, nós temos a gripe espanhola, né, que foi H1N1. O número de mortes foi 100 milhões mundialmente. O ano foi de 1918 a 1919. Ainda tem alguns resquícios em 1920, pelo que eu vi, mas foi oficialmente até 1919. E acredita-se que ela surgiu nos Estados Unidos. Os Yankees estavam na Primeira Guerra Mundial e censuravam dados que pudessem enfraquecer o exército, né? Mas a Espanha foi a primeira que noticiou a gripe, então foi conhecida como o berço da gripe espanhola. Ela matou bastante gente, né? 100 milhões mundialmente. Se eu não me engano, foi a que mais matou, a pandemia que mais matou pessoas no mundo. E ela até hoje é bem temida, né? Todo mundo tem muito medo da H1N1, até teve um surto depois, aqui no Brasil, de H1N1, e por isso ela foi bem... nós tivemos bastante cuidado por causa disso. Né? Foi bem tensa. Na gripe espanhola, que tem bastante coisa de conspiração, que ela foi feita pelo exército americano para conseguir atacar outro exército e tal, daí teve o surto e eles tentaram não espalhar a notícia para não diminuir a moral do exército, né? Daí, tipo, os espanhóis descobriram isso, eles eram neutros no exército, na Primeira Guerra Mundial, ali eles não estavam ao lado de ninguém. Eles descobriram isso e noticiaram. Como eles foram os portadores da notícia, ganhou esse nome de gripe espanhola como se eles tivessem descoberto, né? Mas bastante coisa da história diz que foi nos Estados Unidos que surgiu essa gripe. Isso mesmo. A terceira foi a gripe asiática, H2N2 também, que foi igual a primeira gripe russa, né? Ela teve um número de 2 milhões de mortes e ela foi nos anos de 1957 a 1958. A outra durou 2 anos, essa durou apenas 1 ano, né? Ela se desenvolveu no norte da China, de novo mais um vírus que se desenvolveu na China, né? E ela da China avançou para a Ásia, para a Oceania, para a África, Europa e os Estados Unidos. Ela demorou 10 meses para se alastrar para a Terra, né? Para todas as terras, no caso. E como naquela época já estava tendo bastante navegação, espalhou muito por navegação e também por carruagens. Como já era uma época mais avançada, eles conseguiram descobrir o vírus logo no início, né, do surto. Então eles conseguiram logo já conseguir fazer uma vacina e conseguir conter, né, todos os sintomas e tal, né. Infelizmente teve bastante morte também porque eles não conseguiram fazer muitas vacinas. Eles fizeram poucas vacinas e pouca gente nesse caso conseguiu pegar a vacina para tomar, né, para se prevenir desse vírus. E também teve a gripe de Hong Kong, que foi H3N2, né? O número de mortes foi em 3 milhões. O ano foi 1968 a 1969. E ela foi transmitida por aves, provocava febre alta, cansaço e dor nas articulações. Igual, né, normalmente uma gripe. Matou muita gente em pouco tempo, sobretudo em Hong Kong e nos Estados Unidos, onde matou 34 mil pessoas. O mundo estava caminhando para a globalização, então os voos internacionais ajudaram bastante nas transmissões dos vírus.
Essa gripe de Hong Kong teve 500 casos em apenas 2 semanas. 2 semanas. A outra surto que teve, né, outro estado de pandemia, foi a gripe suína, que foi, de novo, a H1N1. Ela teve a morte de 17 mil pessoas e ocorreu entre 2009 e 2010. Vocês podem comparar que as outras foi bem menos morte, bem menos do que todas as outras, né? Então você vê que Que essa foi bem menos morte. Isso, que essa foi bem menos que as outras, né? Você vê, tipo, foi 2009 a 2010. Cada vez foi matando menos gente e o tempo foi durando menos também. A gripe suína, ela nasceu no México, que era um vírus que sofreu mutação, né? Porque no começo ela só pegava em porcos e por algum método passou por ser o ser humano também, né? E atacou muita gente jovem, porque tipo, como o pessoal jovem geralmente tem uma vida social mais ativa, está em contato com muita gente, festas, grupos, eles foram os que mais pegaram essa doença. Então, a gente vai falar um pouquinho de história, né? Sobre as pandemias. Um pouquinho antes de chegar no coronavírus, né? Isso. A gente vai contar um pouquinho sobre a peste negra também. A peste negra, ela surgiu na Europa, né? E na Ásia. Ela foi causada por bactérias, transmitidas por ratos e pulgas. Esse problema todo começou porque a Ásia e a Europa eram verdadeiros lixões. E as pessoas jogavam lixo, fezes e tudo mais nas ruas mesmo. Sim, é bem comum tu ver um filme na época medieval, o cara passar lá na rua e daqui a pouco joga pela janela. Joga se vira pela janela, né? Então era bem isso que acontecia realmente naquela época. Então foi naquela época que surgiu o termo quarentena, né? Foi na Itália que os barcos ficavam ancorados 40 dias para ter certeza de que ninguém estava infectado. Então, quarentena vem de 40 giorni, né? Que são 40 dias. Eu sou italiana. E veio dos italianos, né? E surgiu na igreja. A igreja, ela, por inspiração em passagens bíblicas que falavam sobre lepra e tal, que diziam que o pessoal devia ficar passado 40 dias para não espalhar, eles tiraram então essa ideia da Bíblia e usaram ela para fazer o quarentena. Então, diferente da peste negra, o Covid-19, ou coronavírus, né? Ele é causado por um vírus, não por bactéria. No Brasil, a gripe espanhola matou 35 mil pessoas. Esses são alguns fatos que a gente tá dando. Isso. A gente trouxe porque a gente quer mostrar a diferença, assim, a gente quer também alarmar, mas fazer o pessoal ficar mais tranquilo. Porque assim, ó, no Brasil a gripe espanhola matou 35 mil pessoas. Uhum. No Brasil o Covid-19 matou 34 pessoas. Hoje eu vi uma notícia que chegou a 44, eu acho. 10 pessoas. E vocês veem, isso já tá um surto desse vírus em 4 meses. A gripe de Hong Kong, em 2 semanas, atingiu 500 mil pessoas. Então vocês veem que a diferença é muito grande, né? E o coronavírus, o símbolo dele, o Covid-19, vem do vírus SARS-CoV-2, que é uma variação do SARS-CoV-1. E SARS significa síndrome respiratória aguda. Então por isso que tipo, dá o ataque de pneumonia, ataque no pulmão, né? É um vírus que se acopla nas vias respiratórias, né? Então, o número de mortes do Covid-19, né, que é uma nova pandemia que se iniciou nos tempos de 2020, a gente não sabe até quando vai, né? Mas ela teve, nesses 4 meses, ela teve de 7 a 8 mil vítimas. Então, a gente vê que comparando com as outras epidemias, isso foi quase nada e essa foi mundial. Acho que essa é uma das primeiras pandemias que realmente atingiu o Brasil, que teve que botar o Brasil em estado de quarentena também, né? E agora um pouquinho da origem. A origem foi na China, foi uma zoonose. O que é uma zoonose? Uma zoonose é um vírus que até então só atinge os animais e depois, por causa de alguma mutação, alguma coisa, passa dos animais para os humanos, né? Nesse caso, tá bem a teoria que passou pelos morcegos, né? E daí, tipo, tem um pessoal que tá falando, porque foi porque os chineses comiam morcegos, não sei o que. Os cientistas não descartaram totalmente essa hipótese, mas eles quase eliminaram ela, porque como os morcegos são fervidos, é difícil um vírus sobreviver a isso, né? A maior probabilidade de ter pego isso dos morcegos foi porque o morcego ele é um herbívoro, ele come frutas, e muitas vezes ele vai lá na fruta, come um pouquinho da fruta e deixa a saliva dele lá, ou muitas vezes ele tá voando e deixa as fezes na fruta, né? E provavelmente esse vírus foi pegado por comer essas frutas com baba, com saliva ou fezes do morcego, né? É isso. Pelo padrão das mutações aleatórias do SARS, o vírus não pode ter sido criado em laboratório. Não é tecnologia, é seleção natural.
Então, ele tem muita gente que fala que ele foi criado em laboratório, que é uma Conspiração, arma né? biológica e tudo mais. A mesma coisa que falaram na época do Ebola, mas já foi comprovado que ele é uma mutação aleatória, então é mais difícil conseguir uma vacina por isso. Exatamente. E não é uma tecnologia, né? É uma coisa natural. Isso, igual o H1N1, ele tem um Padrão. padrão, assim, na formação dele, né? Por isso é mais fácil tu conseguir pegar um padrão para conseguir criar uma vacina para combater ele, né? E o coronavírus, como ele é aleatório, tipo, uma vacina vai matar um tipo daquele vírus, mas não vai conseguir matar os outros. Então o pessoal tá demorando um pouco mais, porque o pessoal tá conseguindo pegar para matar essa aleatoriedade, né? Mas então, isso aí, gente, que a gente queria trazer um pouco de informação. Vocês podem ver que por causa de todas as pandemias que aconteceu, essa está sendo a mais leve, tipo, pra gente tá mais alarmado, porque talvez é a primeira pandemia que a gente tá vivendo, né? Eu tenho 25 anos e nunca passei por nada assim, então às vezes a gente fica assustado, né? Mas é pra gente tomar consciência também, né, gente? Porque assim, ó, a gente tem que se cuidar, tem que ficar nesse estado de quarentena em casa para não estar passando pros outros, né? Porque o que a gente tem que fazer agora é evitar que o vírus se multiplique, porque cada vez mais que se multiplica, mais difícil é de combater, porque o pessoal tá muito focado em cima de combater, de ajudar as pessoas que estão pegando o vírus e às vezes não tem muito foco para conseguir estudar uma vacina. Por isso é importante a gente fazer a nossa parte, que agora é ficar em casa, né? E lembrando, gente, faça uma higienização básica, gente, porque isso é básico para não tanto o H1N1 quanto o coronavírus ou como qualquer outra bactéria. Esse foi um dos motivos porque se espalhou muito rápido na Ásia e na Europa. Que igual foi antes com a peste negra, a Ásia e a Europa não são muito higiênicas. não são exemplos de higienização, né? Por isso na Itália se passou muito rápido, na Ásia também, né? E daí vocês podem ver, no Japão e a Coreia, que ficavam no lado da Ásia, lá teve pouco foco e eles trataram muito rápido. Por quê? Porque, exatamente, no lado da China. Se tratam muito rápido por quê? Porque eles já têm essa mania de limpeza, né? Eles estão gripados e já estão usando uma mascarazinha, eles se cumprimentam se curvando, tem pouco contato físico, né? Contato humano, assim, que é bem mais difícil de espalhar um vírus. Mas então, gente, isso aí, esse vídeo é para trazer que ainda há esperança, a gente fazendo a nossa parte, ficando em casa, ficando em quarentena. Eu sei que pra muita gente é chato, a gente é acostumado a jogar, então pra gente tá sendo que meio umas férias forçadas. É claro que a gente fica preocupado com essa situação, com nossas famílias, com as pessoas que estão aí no mundo afora, né? Mas a gente tem fé em Deus, tem fé na tecnologia, na ciência, tudo, que vai dar tudo certo. E esse vai ser mais um passo para avançar a tecnologia humana, né? Porque é nas dificuldades que a gente vai crescendo. É isso mesmo. Então, gente, obrigado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que se vocês tiverem, se a gente falou alguma besteira e vocês quiserem corrigir, por favor bota no comentário. Mas a gente foi atrás de tudo, de fonte de biólogos, de pessoal que estuda vírus, como que é o nome? Virologista. Eu esqueci o nome, mas de pessoal que estuda vírus, que estuda surtos, né? E falando de conspiração, né? A gente vendo aqui as coisas, a gente veio, tipo, o coronavírus foi de 2019 para 2020, a gripe suína foi de 2009 para 2010, as outras gripes foram de 2018 para, sei lá, de 18 para 20, de 18 para 19, de 17 para 19, e a gente vê que tem um padrão que a cada 10 anos acontece uma pandemia, né? E nem só isso, às vezes não é a cada 10 anos, mas é sempre no final da década. Da década. Então a gente fica pensando, gente, conspiração, o que é? É controle populacional, às vezes isso é um novo dilúvio de Deus para punir a humanidade por causa dos pecados. Será que é a própria Terra se vingando? A própria Terra, exatamente, por causa que a gente está em destruição, a fúria da mãe natureza, porque todas essas pandemias, todas elas vieram de algum animal. A gente estava pesquisando, a AIDS também veio dos animais, veio do chimpanzé. O Ebola, não se sabe a origem, mas é quase 100% de certeza que veio de algum animal também. E aí, gente, o que será que a gente está fazendo? O que as pessoas com uma mente mais doente estão fazendo? Se é falta de higiene? O que é, né? Então isso aí é lembrar para a gente sempre estar se cuidando, sempre estar lavando bem os alimentos, sempre estar cuidando, tendo procedência de onde está vindo o nosso alimento, né? E agora a gente quebra os negócios dos vegetarianos e dos veganos, porque eles falavam que podiam ver de todos os animais, realmente ver de todos os animais. Mas às vezes não é de a gente comer a carne do animal, mas de comer alguma coisa que o animal teve em contato. Igual agora do morcego, não é de ter comido o morcego em si, mas das frutas que ele se alimentava.
como assim de toda da gripe suína e da gripe aviária, também pode ter vindo por alguma coisa do que ele se alimentava. Então, gente, depois desse momento que a Má diminuiu aqui, a gente vai acabar esse vídeo. Então eu espero que vocês tenham gostado, né? Que vocês possam dar aquele like, se inscrever no canal, trazer mais conteúdo pra gente falar pra vocês. E é isso aí, gente. Obrigado por assistir e a gente vê vocês no próximo vídeo. Valeu!